Sim. Interessante. Deixa eu introduzir a ideia de democracia direta aqui na mesa. Aí você... Porque, ó, meu ponto é, na democracia representativa, existe a questão da representatividade, ou seja, você delega... Você cria o Romário, o você delega o poder que emana da sua individualidade para outra pessoa te representar. Se a democracia direta fosse implementada, você tira o middleman da jogada. E você começa a pôr na mão do cidadão o peso íntegro da sua decisão. Ou seja, o voto dele vai valer exatamente... o voto dele vai ser completamente... vai estar completamente sob controle do indivíduo. Ou seja, a parte que compete a ele, da sociedade, o poder decisório vai estar 100% garantido a ele. Essa é a minha ideia de democracia direta, que talvez funcione melhor do que a democracia representativa que a gente vive atualmente. Porque divide a capacidade de tomar decisões entre um maior grupo de pessoas, e quando você tem um grupo muito grande de seres humanos tendo que tomar uma decisão em algo específico, eu acredito que essa quantidade de seres humanos melhora a qualidade decisória deles, porque é como se você estivesse pegando um problema muito complexo e distribuindo ele para vários computadores individualmente analisarem, e aí você tem, na soma da intuição desses computadores, você tem provavelmente a resposta mais correta para ser seguida. Eu discordo, não podia discordar mais. Por quê? A democracia é ruim. Direta ou indireta. Por que ela é ruim? Porque ela é, como dizia o Mencken, a crença na sabedoria coletiva da ignorância individual. Agora, quando a democracia é indireta, existe algum tipo de obstáculo ao cumprimento desse desmando. Então, para mim é aterrorizante a ideia de ter a minha vida regulada por uma multidão. Se a minha vida for regulada por um rei, eu posso matar o rei. Eu posso ter o povo como cúmplice. Falar, o rei está nos oprimindo. Agora, quando você vai tirando esses passos intermediários e deixa a população decidir diretamente, você vai reclamar para quem? Você perdeu até o apoio do povo contra a tirania, porque agora a tirania é o povo. Seria muito pior. Você poderia fazer campanhas para mudar a opinião pública, caso você quisesse ir numa direção ou não, né? Pra que isso? É o que acontece hoje em dia, Mas né? eu não quero. Eu não quero ter que convencer os outros de que eu tenho meus direitos. Não convencer o outro que você tem os seus direitos, mas convencer para qual é a direção que vai a sociedade. Porque, querendo ou não, existe um agregado de coisas que a gente produz que não tem... Tipo, a sociedade produz fartura. E essa fartura vai tipo, esses recursos extras que a gente tem que alocar em algum lugar. A gente não pode deixar eles parados. Você tá sendo um anarcocomunista. Anarcocomunista? É, porque a democracia direta é o anarcocomunismo. Comunista. Porque a sua ideia é tirar o governante e deixar o povo decidir tudo diretamente. Essa é exatamente esse é exatamente o modelo anarcocomunista. Entendi. É exatamente a maneira como os comunistas pregam que funcionaria uma sociedade pós-Estado. Ou como eles tentam mais ou menos emular em Cuba. Cuba funciona como uma democracia direta nas decisões municipais, exceto pelo fato de que tem o Fidel Castro mandando em tudo. Que desagradável. Agora, exceto pelo fato que é uma ditadura. Então, mas se você tira... graças a Deus não tem mais Fidel Castro, nem Raul Castro. Mas o fato é que existe uma coisa pior do que Fidel Castro, que é a democracia. Mas e como que a gente faz um ditador, por pior que ele seja, ele ainda pode ter algum apelo humanitário dentro dele. Ele pode ter alguma empatia. Agora, a multidão é um monstro frio, de 1000 olhos. Ela não tem empatia com ninguém. Eu prefiro ter a minha vida na mão da decisão de um ditador psicopata do que na mão da turba. Porque a turba, ela não tem moralidade. Será que não? Não, ela substituiu a moralidade pelo número. Ela é o que há de pior. Por isso que aquela ideia de quando Jesus Cristo fala atire a primeira pedra, quem nunca pecou na adúltera, aquela ideia é antidemocrática. Jesus odeia a democracia. Que Jesus fala, para de ser democrata, os seus desgraçados, em vez de apedrejar a adúltera em grupo, para pensar no seu pecado individual. Aí você sai do grupo, eu sou um pecador, o que eu tô fazendo no meio desses caras? Não vou apedrejar a adúltera. A democracia é o contrário. Nós somos o povo, nós somos a virtude por definição. Não tem Deus, não tem bem, tem a vontade da massa. Meu Deus, eu prefiro um ditador.
Entendi. Mas e como a gente faz, então, pra... Porque eu acho que a gente precisaria de um sistema que nos ajudasse a negociar entre a sociedade, entre as pessoas dentro da sociedade. Porque, querendo ou não, a gente vive... Tem um muito bom. Qual? Sistema de preço capitalista. Do mercado. Poxa, outro dia eu fui na padaria e você acredita que eu tava com fome, o padeiro produziu um pão, e eu falei, pô, eu preciso desse pão. Aí eu falei, padeiro, me dá o pão. Ele falou, olha, eu não posso te dar, mas você tem um negócio aí que eu gosto, que é dinheiro. E aí eu acabei entrando num acordo com ele, acabei dando dinheiro, ele acabou me dando um pão, saiu tudo bem. Uhum. É isso. Mas, por exemplo, vou te dar uma situação. Lá nos Estados Unidos tem 4 milhões de trabalhadores que trabalham com caminhão. Eles dirigem caminhão. É o trabalho deles. Eles ganham a vida assim. Só que o mercado ele vai automatizar esse trabalho daqui a alguns anos. Ou seja, você vai ter um robô que ele não tem que dormir, não tem que comer, não tem que descansar. Ou seja, ele vai ser muito mais eficiente que um trabalhador humano. E ele vai dirigir, vai chegar em qualquer lugar, ele nunca vai bater o carro, ele não vai nunca sofrer uma multa. Bom. Só que a gente tem 4 milhões de pessoas que a única coisa que eles sabem fazer é dirigir um caminhão. E eles gastaram uma grana comprando esse caminhão. E, assim, esse emprego ele vai simplesmente sumir. O mercado tá dizendo para esse cara que o valor dele é 0 agora. O valor dele era X, porque antigamente a gente não tinha tecnologia de automação de caminhão. E a partir do momento que ela é implementada, o valor do caminhoneiro cai para 0. Porque ele não tem mais necessidade. Ou seja, o mercado vai empurrar esse cara pra morte. Pra morte? Porque ele não tem como mais ganhar dinheiro, porque ele era piloto de caminhão. Você quer que ele aprenda a codificar, a virar programador? Você acha que um piloto de caminhão vai virar programador? Eu não acho. Eu acho que ele há muito mais chance dele se acabar na bebida e bater na mulher do que virar um programador. Tá ligado? Aí eu fico pensando, o mercado ele pode ser bem cruel nas questões sociais às vezes, e tá certo. Porque pra mim vale muito mais a pena eu ter um caminhão automático que eu não tenho que pagar seguro de vida do que ter um humano. Mas esse humano existe. E é um problema que a sociedade tem que lidar. E eu acho que é por isso que eu acho que só o mercado não basta. Isso não é um problema. Você parou pra pensar no que vai acontecer? Hoje a sociedade gasta recursos enormes pagando um trabalho. Não é o valor do caminhoneiro que vai pra 0. É o valor de um trabalho que não precisa mais ser feito porque tem uma máquina que faça. Isso é muito bom. Bom pra sociedade em geral, mas Porque horrível pro caminhoneiro. Não, os recursos vão ser economizados. Vão ser reinvestidos em novos produtos, em novas demandas, em novos empregos. Então o caminhoneiro vai ter um emprego que vai pagar mais, a produtividade de toda a economia vai aumentar, e ele vai ter outro emprego. Não precisa ser um emprego de programador, ele não precisa sair de caminhoneiro para cientista da computação. Pelo contrário, vão criar demandas para mais mão de obra não qualificada, porque agora o mercado pode se dar o luxo de pagar isso.